essa presença amiga, deixar fazer morada em nossa vida. Bem-vindos ao Presença Amiga, um programa da área de ações estratégicas do CERJ, Federativo do Rio de Janeiro. Hoje a gente está aqui com Heloísa Paiva. Heloísa Paiva, que é presidente do Centro Espírita Augusto Paiva. Augusto Paiva, e que é filha de Maria Cecília Paiva. Muito Paiva numa entrevista só? Não, vocês vão ver que é uma história muito bonita, que vai ter um desdobramento no finalzinho, a gente vai saber. E, Heloísa, como é que começou a história do Augusto Paiva, o Centro Espírita Augusto Paiva, que, gente, ó, está até aqui. Espero que na nossa presença também. Também, com certeza. Essa história vem lá de 1955, quando minha mãe já era médium da FEB, da Federação Espírita Brasileira. Ela vinha para casa do trabalho e sentiu o pai dela, Augusto Paiva, do lado dela, e falando para ela que era necessário fundar o culto cristão no lar. Ela ainda era inexperiente, porque tinha pouco tempo de doutrina, né? E então ela solicitou ao senhor Agadir Torres, que era da FEB, que a auxiliasse nessa tarefa. E ele prontamente atendeu, e na nossa casa, que era nessa ocasião na Penha, e começaram a ser feitos aos domingos, de 15 em 15 dias, muito familiar, só os parentes, amigos muito chegados, e nessas reuniões também haviam as comunicações psicográficas. Já tinha fenômeno. Já. Tanto do meu avô, quanto de algumas outras entidades amigas também. Quer dizer, o avô, gente, Augusto Paiva. Augusto Paiva. Exato. E assim foi feito. Né? Foi se fazendo de 15 em 15 dias. Num dado momento, o senhor Agadir Torres falou, né, conversou, que seria interessante escolher um nome para aquele culto cristão, né? E foi unanimemente escolhido o culto cristão Augusto Paiva, como não podia deixar de ser, né? E continuou se desenvolvendo assim até que nós nos mudamos para um apartamento grande e que tinha um salão muito grande na parte de trás. E qual bairro que era? Olaria. Olaria. Era bem grande. E esse salão, que era independente da casa, entrava pelo lado até, foi colocado exclusivamente para funcionar o culto cristão Augusto Paiva. E que de culto cristão começou a vir tanta gente que teve uma época que o culto cristão tinha uns 60 e poucas pessoas. Nossa! E continuou. Aí essas pessoas tinham filhos, tinham crianças, tinham jovens, então começou a evangelização infanto-juvenil, e com a mocidade e com a parte das crianças, né? Quer dizer, o culto cristão já tinha estrutura já de centro espírita. Já. Mas ainda era culto cristão, né? Mas com toda essa estrutura. Depois foi se desenvolvendo, já tinha também um grupo de costurinhas, de enxovaizinhos, né? Sim. Que para bebezinhos, mães carentes, já era confeccionado desde 68. Mas fazer até um parênteses, esse trabalho, gente, ainda está em funcionamento. Funciona até hoje, bem desenvolvido até. Aí, o que acontece? No ano de 1960, nós recebemos a grata visita do Peixotinho, Antônio Lins Peixoto. Médium de efeitos físicos, né, de lá de Campos.
E ele foi nos visitar. E ele, conversando com meus pais, disse que ele tinha recebido um recado do espírito Sheila para minha mãe. E ele seria o portador desse recado, que deveria iniciar no culto cristão, né? No ainda culto cristão, um trabalho de reuniões de materializações em benefícios de enfermos. Sim. As primeiras... Isso a década de 50. 60, já década de 60. Em 1960, essa visita. E as primeiras reuniões foram orientadas por ele, já com fenomenologia, né, com perfume, escrita luminosa do José Grosso. Escrita luminosa? Como é que é isso? Assim, ficava assim, lá no alto da parede, bem alta a parede, frases sobre Jesus. Meu, que interessante. E assim, com a luz acesa a gente não enxergava. Mas quando a gente apagava a luz, aparecia as letras escritas. Que lindo! E com certeza ninguém tinha altura naquela sala para escrever assim tão alto e no escuro. E com uma tinta especial. E com uma tinta especial. Assim. E aí continuou essas reuniões e nós começamos a visitar em Teófilo Otoni um grupo que era presidido por um primo e que tinham reuniões de materializações também com o médium Antônio Salles, de Caratinga. Sim. Ele atendia Caratinga e também estava em Teófilo Otoni. Numa dessas reuniões, aí já foi mais adiante um pouquinho, foi 65, 66, não, 60 e 64, 1964. Meu irmão, Hamilton Paiva, que também estava nessas reuniões, minha mãe, meu pai e o meu irmão, que contava então com 16 anos, foram chamados à cabine do médium, do Antônio. Sim. Né? E lá se encontrava... eu não fui chamada à cabine, né? Eu estava com 12 anos na época. Mas a gente escutava o que estava se passando. Né? É interessante, Luísa, porque aqueles outros fenômenos, no começo, tudo, você era ainda mais jovem. Quando o Peixotinho foi lá em casa, eu tinha 8 anos. E participou da reunião. Participei no início, aí depois eu afastei, quando estava só as reuniões, né? Eu era muito criança. E com 11 anos... Quer dizer, bem mais velha, né? Bem mais velha. Com 11 anos a gente já frequentava Teófilo Otoni e eu participava normalmente. Lá em Teófilo Otoni, quais eram os espíritos que estavam acompanhando? Olha, lá era o Centro Espírita José Kleber. José Kleber, sim. E nessa reunião, que chamaram meu irmão e meus pais na cabine, estavam, eu me lembro, Bezerra de Menezes, José Kleber, Augusto Paiva, e tinha ainda o José Grosso e Palminha. Eu não me lembro se tinham outros, não me lembro, vagamente Sheila, mas não me lembro com certeza. Sim. Tá? Eu tô tentando me conter, mas não vou me conter, ia deixar até para o final. Maria Cecília Paiva presente nessas reuniões. Vai ter um desdobramento muito interessante essa entrevista aqui, porque a gente vai falar de Maria Cecília Paiva, que é uma história também fantástica. Mas vamos continuar. É que eu não me seguro isso. Você dá spoiler. Mas é um spoilerzinho, assim. Mas é bom, pessoal, já ficar interessado, não ter nada. Bom, e nessa reunião foi dito por Dr. Bezerra aos meus pais que a missão do meu irmão como médium de efeitos físicos estaria começando. Ele tinha 16 anos. Então, para nós percebermos que o jovem ele tem um papel importante no movimento espírita. Né? Sempre teve. Sempre teve. Mas muitas vezes não é notado. Pois é.
E ele desenvolveu muito bem, e aí nós começamos a ter reuniões no Rio, né? Aqui no Rio, com efeitos físicos. Ele também desenvolveu a psicofonia, ele era médium de voz direta, e a psicografia. Né? Voz direta é aquele fenômeno mediúnico em que a voz ela surge do nada, entre aspas, né? Do nada, entre aspas, né? Que você tem uma voz que... Sim, é uma materialização de um aparelho fonador, vamos dizer assim, que o espírito fala por ali, utilizando no médium. Fantástico, fantástico. Quer dizer, aí não tem como ter dúvida daquela mensagem, não é? Não. Inclusive a voz é diferente, não é a voz do meu irmão que saía ali. Era uma outra voz. E teve a ocasião de ter uma voz assim do Dr. Bezerra? Principalmente do José. Do José. É do José que vinha mais. E que nos orientava muito também. Né? Sim. E depois as reuniões continuaram e aí começaram as reuniões de assistência espiritual. Naquela ocasião chamada de desobsessão. E foram reunidos um grupo que depois formaram-se 2 grupos, porque tinham bastante pessoas, e os trabalhos eram muito intensos e também continuam até hoje. Né? E com o passar do tempo, Maria Cecília começou a ter muito mais idade. Não, porque até então ainda é culto cristão lá, não é? Um pouquinho antes, disso, é que foi registrado como oficialmente, né? Sim, virou Centro Espírita. Virou Centro Espírita Augusto Paz. Sempre foi, mas... Sempre foi, né? na teoria sempre foi. Mas oficialmente, uns anos antes, na década de 80 e poucos, aí foi registrado. Inclusive não é filial não, mas num centro que a gente também atuava lá em Piabetá, distrito de Magé. Nós atuávamos lá também e nessa ocasião foi registrado o centro como o Centro Espírita Augusto Paiva. Lá também foi registrado? Lá é Augusto Paiva, até hoje. Mas era assim um lugar de ação social? Tinha, porque assim, lá é um lugar muito pobre, muito simples. Sim. E não tinha escola para todas as crianças. E a senhora, o casal, né, que dirigia o centro lá, eles pegavam essas crianças que não tinham condição de ir até para a escola por algum motivo, alfabetizavam, ensinavam. Mas antes disso tinha o lanche, né? O lanche era patrocinado pelo Centro Espírita Augusto Paiva. Sim. E era assim, era pão com doce, queijo, chocolate ou café com leite. Bacana. Né? E muitas crianças iam lá mais para merendar. Né? Sim, claro. Porque não tinha nada mais naquela época, se bem que hoje em dia ainda temos muita carência, não é? Mas ainda há, então, esse intercâmbio? O intercâmbio, sim. Não mais essas aulinhas, né? Essa escolinha não tem mais. E nós tínhamos também, de 15 em 15 dias, a doação de cestas básicas para famílias carentes, cadastradas. E as pessoas, inclusive aqui do Rio, iam em caravana para o centro de lá para fazer essa distribuição. Né? E o que também não está mais havendo já há algum tempo. Não. Agora parece que está havendo de um outro modo. Né? Sim, agora o que acontece? As doações que vêm aqui para o centro, tem o filho dessa senhora, ele vem periodicamente e leva as doações para lá e também muitos enxovaizinhos. Os enxovaizinhos. Muitos enxovaizinhos são levados para os bebezinhos de lá, de Piabetá.
Bom, então o Centro Espírita Augusto Paiva tomou a forma jurídica. Sim, tomou a forma jurídica. Né? Porque a forma espiritual já estava, existia já bem até antes do culto no lar, que Maria Cecília Paiva havia se sido inspirada por Augusto Paiva, que está aqui atrás da gente. Né? Ou em volta, não sabemos. E, bom, e aí, como é que é a continuidade do trabalho do Augusto Paiva? Hoje, bom, aí a Maria Cecília, né, minha mãe, ficou muito idosa e levou até o máximo que ela pôde, né? E quando ela viu que as forças já estavam assim, decaindo, né? Que ela não tinha mais condição, ela passou a direção do Gerson Simões Monteiro, que frequentava o nosso centro, nossas reuniões. E por muitos anos ele ficou nessa direção. E quando ele teve necessidade de se retirar, ele passou a presidência também. Os trabalhos, né, na época do Gerson Simões Monteiro, porque eu tenho uma conhecida, bom, gente, eu vou abrir o jogo, né? Eu sou o Augusto Paiva. Então, eu estou tentando manter uma distância assim, para a gente relatar a história. Mas é muita emoção estar aqui, né, contando a história da nossa casa. Porque eu lembro que Janice Sampaio, né, uma companheira muito querida do movimento espírita, e ela contava que havia um trabalho que começava às 22 horas. Como é que era isso, Heloísa? Não, o que começava às 22 horas, são parentes, inclusive os filhos da Janice foram evangelizados aqui. Olha. E esse trabalho das 22 horas era o seguinte: nós tivemos uma ocasião que nós tivemos uma reunião de desenvolvimento mediúnico. E após o término do desenvolvimento mediúnico, quer dizer, de dia vinha um grupo e preparava sopa e suco para serem distribuídas nas ruas. Essa sopa era interessante, que eram legumes, carne, e eram bem fortes, né? E colocava-se quentinhas em 2 isopores e saíam 2 carros às 22 horas, que era o término da reunião, nas ruas, para fazer a distribuição dessas sopas e suco. Olha. Nas ruas. Aí, não sei se é interessante, um fato que aconteceu, foi numa época que teve umas enchentes aqui no Rio, não sei, quem é da época deve lembrar. Deve ter sido 88, né? Que teve, que até desabou. O Morro de Isabel, né? Foram umas enchentes complicadas e estava tendo surto de leptospirose. E eles estavam recomendando ferver água. Para ferver água e filtrar e ferver água por causa da leptospirose. E eu chegava mais cedo e já deixava a água fervida para o suco, né? Porque tinha que ferver água, né? E eu escrevi, eu não ia ficar nesse dia, não ia ficar na parte da confecção da sopa, e eu deixei escrito num quadro, uma lousa, né? Lousa antiga, que tinha na parede da sala, eu escrevi assim: a água do suco já está fervida. E deixei. Bom, um pouco mais tarde, vieram 2 fiscais, deve ser da Secretaria de Saúde, né? Sim. Não sei por que ou como que eles chegaram. E queriam ver as condições da casa. Aí, foi eu que abri a porta para eles, eles entraram. Aí um deles parou e olhou o que estava escrito no quadro. Aí virou para o outro e falou assim: vamos embora, que está tudo certo. A água está fervida? Água fervida. Né? Você tomou essa preocupação? Né? Então eles foram embora e... sabe? Então eu achei assim muito interessante. Primeiro que foi a primeira vez que eu escrevi no quadro que a água estava fervida.
né? E exatamente naquele dia eles vieram. Heloísa, há pouco tempo eu conversei com o José Jorge, do 22º seu, até para registro, a gente está no 15º seu, no 22º lá de Três Rios, e ele me fez ver uma coisa muito bonita, que não importa o tamanho do trabalho. O Augusto Paiva nunca foi um centro assim de grandes dimensões. Não. Inclusive, numa das comunicações recebidas, sim, foi especificado isso. Que essa casa não é para ser uma casa grande, tem que ser um núcleo pequeno. Aliás, foi até uma recomendação de Kardec, né? Kardec sempre recomendou, claro, com a orientação dos espíritos superiores, né, que as casas nunca fossem grandes. E assim, isso faz com que nós formemos um grupo muito coeso. Ah, sim. Né? Quando o Gerson me passou a presidência, aí eu fiquei pensando, mas uma coisa é Gerson, uma coisa é minha mãe, eu, né? Mas assim, que condições que foram? Porque o Gerson, antes a presidência era Maria Cecília Paiva. Sim, ela passou para o Gerson. Passou para o Gerson, sim, né, democraticamente, né? A gente fala passar, mas como é que foi essa passagem de Gerson para Heloísa Paiva? Ele simplesmente virou para mim e falou assim, olha, eu não vou poder mais ficar porque eu estou com muitas palestras, depois de muito tempo. Eu estou com muitas palestras e você vai ser a presidente. Olha, eu vou até me meter nessa conversa, porque Gerson tinha Rádio Rio de Janeiro. Sim. Já tomou um tempo enorme também. E você fica com a presidência. Tá bom, não vou negar, tá bem. É assim, então eu ainda fiquei assim meio, vamos dizer, assustada. Aí minha mãe veio por uma médium da casa que não sabia que eu tinha ficado assustada com a história, né? Porque eu não comentei com ninguém. E nessa mensagem minha mãe falou assim, você não precisa ter medo. Você precisa de duas coisas apenas. Kardec e harmonia. Kardec e manter a harmonia do grupo. Eu sei que não precisa interpretar, mas seria interessante. Como é que você entendeu essas duas palavras? Bom, de Kardec, de todas as nossas reuniões, nós temos a leitura de Kardec. Diversos livros, né? Mas tem sempre a diretriz Kardec. Sim, né? Doutrina espírita, né? Foi o óbvio, né? E a harmonia que é difícil, né? Mas a gente está... Eu tinha a impressão que você ia falar a harmonia é um pouco difícil, mas a harmonia, como é que você entende a harmonia? Como é que a harmonia ela se faz? Como é que é a harmonia? Olha, a harmonia é a compreensão de cada um dos membros com o outro. É o amor de um membro para o outro, é saber que ninguém é perfeito, que todo mundo tem suas faltas, todo mundo tem seus erros, que senão a gente não estaria aqui. E entender, aceitar e acolher aquele irmão do jeito que ele é. Sem críticas, sem julgamentos. E a gente está mantendo isso de uma certa forma, né? E aqueles que não se adaptam mesmo, isso inclusive já foi dito pelo Peixotinho lá em 1960, que ele disse, Maricília, não se preocupe, que quem não se adaptar se afasta. E aqueles que realmente não se adaptaram a esse sistema, né? A essa fraternidade que existe no centro, eles se afastam. É até interessante, qual foi uma mensagem que você pode comentar, na sua lembrança, claro, porque muitos espíritos de escola estão ligados ao Augusto Paiva. Você lembra alguma mensagem assim, muito marcante, um desses espíritos? Diretamente para mim, não. Não, para a casa, né? Não, para a casa foi essa, que estávamos pensando em fazer, espalhar isso para não sei para onde, o centro, estava aquele meio alvoroço, e veio essa que a finalidade da casa não era ser um grande centro,
Essa foi muito importante. Essa da minha mãe também foi muito importante. Essas foram as mais importantes. E uma do meu avô, que ele dizia que teve uma situação e ele... Augusto Paiva. Augusto Paiva, Augusto Paiva. E dizendo que essa casa não pertencia a ele, sim, a Jesus. O trabalho é sempre de Jesus. O trabalho é sempre de Jesus, muito bem lembrado. Né? Heloísa, a gente está chegando no finalzinho. E é rápido. Passa rápido. Mas eu gostaria que você comentasse rapidamente do livro que você está escrevendo. O spoiler que você quer dar. É o spoiler. Esse, eu não sei se chama de livro, né? Um livreto, vamos dizer assim. Sim. É o seguinte, eu comecei falando um pouquinho sobre o meu avô, porque Augusto Paiva, eu não o conheci, ele desencarnou em 1933, né? Eu não era nascida ainda, e o que eu sei dele era o que minha avó, Ana Paiva, contava, e minha mãe. E alguma coisa eu ainda consegui na internet, no Diário Oficial, sobre ele. Interessante. E aí eu juntei tudo que eu tinha, deu um trechinho. E depois eu comecei a falar, para falar no Centro Espírita Augusto Paiva, eu tinha que falar nele e na minha mãe, né? Maria Cecília. E aí eu comecei a descrever desde a infância dela. E foi descrevendo todas as coisas que a gente passou, as elucidações que recebemos durante esse tempo todo, e chegamos até agora. A Heloísa está escondendo um pouquinho o jogo, mas só dando assim, mais uma informação para vocês acompanharem, né, a próxima entrevista no Presença Amiga com a Heloísa, que a gente vai falar sobre o livro. A Maria Cecília Paiva, ela dava comunicação do Dr. Bezerra, sim, antes do Divaldo. Dr. Bezerra, entre outros. Ela entrou para a FEB, antes de começar o culto cristão Augusto Paiva, ela já era da médium psicógrafa da FEB, né, da Federação Espírita Brasileira. Uhum. E vinha muito o Dr. Bezerra e alguns outros, em outras ocasiões. Então, quer dizer, é uma vida de intenso trabalho, sim, de um compromisso, sim, com a infância e a juventude. Sim, ela era diretora do DIS, assim que o DIS começou recomeçou, né, as atividades com mais força, ela era diretora. Não, mas isso, olha, a gente só está dando assim as informações, porque nós vamos falar de Maria Cecília Paiva, inclusive um depoimento muito bonito que uma companheira nossa presenciou, né? Porque Cecília Rocha e Maria Cecília Paiva são espíritos muito afins, trabalhadores. Cecília Rocha era a vice-diretora, né, na ocasião. Depois, quando minha mãe desencarnou, ela passou a direção, a Cecília Rocha. Não, tem muita coisa interessante, que Maria Cecília Paiva foi a primeira vice-presidente da FEB. Foi a primeira vice-presidente da FEB. Mulher. E a primeira a frequentar o Grupo Ismael. Olha, que eram só de homens. Pois é. Então vejam que é uma história fantástica. E tem uma historinha do Chico aí antes, mas que depois a gente fala. Né? Olha, tem uma história do Chico, mas aguardem a próxima que a gente vai fazer, falando de Maria Cecília Paiva. Estamos aqui então no Centro Espírita Augusto Paiva, do lado de Heloísa Paiva. E Heloísa, então suas palavras finais. Eu só queria agradecer muito ao Henrique, à Rádio de Janeiro e a vocês. E a TV Serge. E a TV Serge, sim, querida, no meu coração. Então, estamos aqui no Centro Espírita Augusto Paiva, um lugar muito especial, e nós vamos encerrando essa entrevista por hoje, que a gente ainda prometeu, né, mais uma sobre Maria Cecília Paiva, que é uma vida muito interessante, e até o próximo Presença Amiga. Muito obrigada. Permitir essa presença amiga, deixar fazer morada em nossa vida.